Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado. Afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu vou falar sobre folhas, as folhas da rosa do deserto. Todo mundo sabe que as folhas têm os mais diversos formatos, os mais diversas cores, e tem muita gente que tem alguns traumas com relação às folhas da rosa do deserto. Ultimamente tem gente que vem arrancando, fazendo desfolha na rosa do deserto, e entre outras coisas. Então, falar um pouquinho sobre as folhas, a importância das folhas em todos os processos da vida da rosa do deserto e tirar algumas dúvidas que existem aí, algumas dúvidas que eu recebi por e-mail e também aqui nos comentários. A primeira coisa eu tenho que explicar para vocês. A folha é um órgão, tá? Que tem várias funções na planta, né? Inclusive na rosa do deserto. Para fazer um resumo, assim, digamos que a folha é uma mistura de estômago, pele e olhos de uma planta. Por quê? Porque é através das folhas que a planta faz a fotossíntese. Ou seja, é através das folhas que a planta vai transformar os nutrientes e o dióxido de carbono em amido, né? Em carboidratos. E esses carboidratos é que são acumulados aqui no caudex. Ou seja, ela acumula os nutrientes, ela sintetiza esses nutrientes como se fosse um estômago quando você come, né? Que ele vai lá e digerido no seu estômago e depois você armazena essa energia em forma de gordura. No caso da planta, ela sintetiza, né? Usa a fotossíntese, usa a energia do sol para sintetizar os nutrientes e o dióxido de carbono para poder transformar em carboidratos. Esses carboidratos são acumulados nas folhas e, no caso da rosa do deserto, principalmente no caudex. Ou seja, uma coisa que rola muito na internet, a questão de que você cortar as folhas da rosa do deserto para aumentar o caudex. Fisiologicamente falando, não tem por que fazer isso. Seria como se você fosse no médico dizendo, olha, o médico dizer para você, você está muito magro, você precisa ganhar 10 quilos e prescrever para você uma cirurgia bariátrica. Né? Não faz o menor sentido, é exatamente a mesma coisa. Sem as folhas, a planta não faz a fotossíntese. Não fazendo fotossíntese, ela não acumula amido, não acumula carboidratos. Não acumulando carboidratos, nada de caudex. Né? Então, essa questão de você desfolhar a rosa do deserto para poder aumentar caudex não faz o menor sentido. Agora existem outras questões. Quanto maior o número de galhos, quanto maior o número de folhas, maior a capacidade da planta fazer fotossíntese e, consequentemente, ela vai desenvolver um caudex maior. Mas é bom lembrar que cada planta é uma planta. Tem planta que vai ter muitos galhos, muitas folhas e não vai ter um caudex tão grande, porque não é da genética da planta. Você nunca vai vencer a genética da planta, você nunca vai conseguir mais do que a planta conseguiria sozinha. Tá bom? Se você quer que sua planta cresça, tenha um caudex legal, não desfolhe a sua rosa do deserto. Você dê nutrientes para ela. Você fertilize bem o solo e dê bastante sol. Porque os fertilizantes do solo, o dióxido de carbono e a luz do sol é que transformam os nutrientes em carboidratos e, consequentemente, é tudo que é acumulado no caudex. Então, nada de desfolhar a rosa do deserto. Também é através das folhas que a planta libera água, né, para regular a temperatura. Quando está muito quente, o sol está aqui incidindo sobre ela, está ventando muito, ela capta a água com as raízes e libera através das folhas. Quando ela faz isso, ela também aproveita essa diferença de pressão que acontece por causa da evaporação da água para conduzir o cálcio e o bóron até a ponta da planta, até as extremidades da planta. Então é como se ela estivesse transpirando, né? Ela está literalmente transpirando. Né? Serviria como se fosse a nossa pele. Então isso também é importante. Quando você tira todas as folhas, a planta perde essa capacidade de regular a temperatura, digamos assim. E você corre mais risco de ter uma planta que queima ao sol, aquela planta que fica cheia de marcas. Porque como a água não está circulando, não está passando pelo floema, não está diminuindo a temperatura da planta, então ela fica acumulada lá dentro, esquenta e a planta acaba cozinhando, a planta acaba queimando. Então, por isso as folhas também são importantes. E por fim, as folhas são importantes para a floração, porque as plantas florescem através
dar em épocas específicas por conta da quantidade de luz, ou da duração da noite, como a gente pode explicar também. E elas percebem se os dias estão mais longos ou os dias estão mais curtos através das folhas. Tá? A capacidade da percepção delas de dia e noite é através das folhas. É captada dessa forma. Por isso, se você mantém a planta muito tempo desfolhada, mantém a planta muito tempo podada, a planta perde essa percepção. E ela acaba atrasando a floração por conta disso. Por isso é muito comum você pega plantas muito jovens e ficar podando o tempo todo e só faz atrasar a floração. Então, por isso também é mais um motivo que é importante. Ou seja, elas percebem, como se elas estivessem olhando para o sol para saber se é dia ou noite. Eu trouxe essa planta que está muito feia, certo? Tá toda amarela, toda feia, assim, né? Toda acabadinha, coitada. Porque é dela. Então eu queria mostrar algumas situações onde você realmente desfolha a rosa deserto. Rosa deserto como essa. Essa aqui, ela é um cruzamento de uma brócolis com uma Thais socotrona. Então, ela tem muitos galhos, né? Você dá para perceber que ela é bastante cheia de galhos. E, por consequência, ela também perde muitas folhas. Toda rosa deserto é caduca. Ou seja, toda rosa deserto, ela perde folhas. Tá? Em algum momento, em alguma idade, ela vai perder. Algumas plantas começam a perder com 2, 3 anos, outras plantas começam mais cedo, depende da genética da planta. Mas em algum momento, se a temperatura cair, se tiver muito sol, a planta vai perder as folhas e é normal na rosa deserta. Tem muitas plantas que perdem agora no verão. Né? Chove muito e o tempo é muito quente, então a planta ela começa a crescer, tem um crescimento apical e ela começa a descartar as folhas que estão na base. E fica aquela planta que ela só tem folhas em cima. Né? Isso é completamente normal. No caso dessa planta, ela perde completamente as folhas, não ficam nada, né? Ela fica só os galinhos assim, sem nada, não tem nenhuma folha. E depois rebrota inteira. Como ela tem muitos galhos, depois que as folhas caem, ela rebrota e você nem percebe que ela perdeu as folhas. Né? Ela fica completamente cheia de novo. Quando ela está assim, por quê? É uma planta que, para florescer, ela começa a perder as folhas. Normalmente seria assim, mas como o clima é meio maluco e eu moro no Nordeste, o que é que acontece? Ela brota inteira e começam a sair as flores. Quando chega na metade da floração, que a floração já está começando a diminuir, ela começa a perder as folhas e ela fica completamente sem folhas. Nesse caso, eu desfolho. Eu venho aqui e ajudo a planta a perder as folhas, porque ela já está perdendo as folhas. Ela já está no processo natural. Então, para acelerar a renovação dela, porque ela realmente seca, a folha fica assim, ela seca completamente. Então, para acelerar o processo, eu vou lá e desfolho a planta toda. No caso dela, não tem problema nenhum, porque ela brota do mesmo jeito e ela enche. Tem algumas plantas que só vai crescer na ponta. Né? E você vai ter uma planta de uma aparência mais estranha. Nesse caso é melhor você podar do que você desfolhar, para você ter uma planta com aparência mais cheia. Nesse caso ela brota inteira, então não tem problema nenhum. Então esse é um exemplo em que desfolhar a planta vale a pena. Outras questões é quando digamos que você vai conduzir um galho, então você desfolha para você ver como é que está o galho, você vai lá, desfolha para não lhe atrapalhar. Você tira todas as folhas, passa um arame e conduz o galho. Então é uma situação onde você também desfolha a planta. Outra situação é para aplicar algum tipo de remédio. Às vezes você tem uma planta que é muito cheia, ou a planta está com algum fungo, alguma coisa, você precisa aplicar algum produto, então você vai lá, desfolha para poder conseguir, né, chegar até os insetos e tudo mais. Você também pode desfolhar quando a planta está sendo atacada por cochonilhas de carapaça. Você vai lá, desfolha para poder evitar uma infestação um pouco maior. Então esses são os casos onde você desfolha a rosa deserto. Mas para desenvolvimento do caudex, honestamente não vai fazer a menor diferença. Na verdade é o contrário, você está diminuindo a capacidade da planta se nutrir. Essa conversa de que a planta gasta muita energia para sustentar as flores não existe, as folhas não existe. Tá? A planta não está gastando energia para sustentar as folhas. São as folhas que estão gerando energia para a planta. Então, quanto mais folhas a planta tem, melhor. Indicativos da saúde da planta, da saúde nutricional da planta. Eu não vou falar sobre isso porque já tem vários vídeos aqui no canal sobre
detecção visual de desnutrição nas rosas do deserto, né? Tem vários vídeos sobre isso, sobre como você vê se está faltando nitrogênio, fósforo, potássio, essas coisas na sua planta, então não vou me repetir. Mas é muito fácil você detectar isso através das folhas, a questão das manchas amareladas, a questão das manchas arroxeadas na parte inferior da folha, tudo isso indica algum tipo de desnutrição. Também é bom para você perceber alguns ataques de alguns vírus e alguns animais. Eu recebi uma pergunta há algum tempo, eu não lembro quem foi que fez, e depois quando eu procurei a pergunta eu não achei. E ele estava perguntando sobre manchas brancas na folha da rosa do deserto, sobre linhas brancas nas folhas. Existem dois motivos, tá? Para essas linhas brancas aqui. Aqui tem outra que também tem essa linha esbranquiçada. A folha está um pouquinho murcha porque eu tirei a folha ontem, eu ia gravar esse vídeo ontem, não hoje. Existem dois motivos. Um motivo é viral, tá? O vírus ele cria riscos brancos na folha, tá? Existem vários vírus que fazem isso, então não dá para especificar. Dependendo do formato da linha branca que se forma, é possível detectar qual é o vírus, mas não adianta eu falar aqui para vocês porque eu não sei de todos e sem ver a planta, tudo é super difícil você saber, eu não sou qualificado para isso. Uma outra coisa que ela também, que é justamente o caso dessa folha, é a toxina do percevejo. O percevejo, quando ataca a folha da rosa do deserto, ele cria também essas manchas brancas onde a toxina se acumulou. E como você sabe que é o ataque de percevejo e não uma doença viral? Quando é o ataque do percevejo, existe uma deformação, tá? No local, deixa eu tentar focar, tem uma pequena deformação no local onde foi feito o ataque. Ele suga a seiva e aquele ponto durante o crescimento, ele fica torto, né? Ele fica deformado, porque normalmente ele ataca a folha quando ela é mais nova. Aqui é a mesma coisa. Você percebe que tem uma pequena deformação, a folha não é retinha como deveria ser. Quando é viral, não. Quando é viral, a folha continua perfeita, só que tem aquele risco branco. Então é possível você detectar esse tipo de coisa através das folhas. Então é sempre bom você ficar observando. Como vocês sabem também, existem vários formatos de folhas nas rosas do deserto, né? Principalmente na Adênio obeso. A Adênio obeso é campeã de formato de folhas. Ela tem folhas em formato de colher, folhas em formato de espátula, em formato de lança, em formato de espada, em vários e vários formatos. Então, só pelas questões de curiosidade. As que é mais apreciada por todo mundo, sem dúvida, é a Dorset Horn, né? Que é a chifre de carneiro. A chifre de carneiro pode aparecer em Adênio obeso, existe Adênio obeso Dorset Horn, tá? Existe um cultivar de Adênio obeso Dorset Horn. Assim como existe a Thai-Socotrano e existe a Dorset Horn miniatura, que também é uma Thai-Socotrano, só que é bem pequena. Então existem essa variedade. E existe também a Goat Horn, que é a chifre de bode, que é bem comum, na verdade, na rosa do deserto, na Adênio obeso, ela é bem comum. Eu tenho... Essa aqui são as gêmeas, tá? Para quem não lembra delas. Agora não são mais tão gêmeas assim, que eu fiz um corte de cabelo diferente nelas, então elas agora uma é mais alta do que a outra. E eu confesso para vocês que eu não gostei, né? Essa planta ficou muito alta, eu vou podar de novo aqui embaixo, para que essa seja bem mais alta do que essa. Eu quero dar uma aparência diferente. Assim não ficou legal. Eu particularmente não gostei, mas depois eu diminuo. Mas ela, no caso, ela tem essa folha que é a Goat Horn. E é fácil. É uma folha, como eu disse, é bem comum, não tem nada de especial. Ela é especial quando ela aparece na Arábico, né? Ou quando ela aparece na Thai-Socotrana. Mas no caso da Adênio obeso não é considerada uma folha especial. Eu vou mostrar aqui para vocês só a título de curiosidade. A Goat Horn é uma folha que ela... Deixa eu tentar mostrar. O que é que a Goat Horn faz? Ela cresce, ela vem e cresce, e à medida que ela vem crescendo, ela vai entortando, ela cresce, nasce e vai entortando levemente. Ela faz um arco. E à medida que ela vai ficando mais velha, esse arco vai aumentando. Ela fica realmente parecido com o chifre de um bode. Eu vou arrancar uma folha aqui para vocês verem. Tá?
Vou pegar uma mais velha porque é mais perceptível. Ela é assim. Elas não são pequenas, como no caso da Dorset Horn. E a Dorset Horn, é bem dobrada, né? Quem já viu, é bem dobrada. No caso da Goat Horn, ela parece um chifre de um bode, realmente. A curvatura, ela é menos acentuada. Qual a diferença disso para a deficiência de cálcio? A deficiência de cálcio, ele deixa a folha, ela fica deformada, né? Ela tem várias deformações, enquanto que a folha é perfeita, brilhante e tudo mais, ela simplesmente é levemente curvada. E como eu disse, à medida que a folha vai ficando mais velha, ela cresce quase normal e vai se curvando à medida que cresce até ficar bem curvada assim. Tem outra aqui também, não sei se dá para ver. Então essa é a Goat Horn. Como eu disse, é uma folha bem comum, não tem nada de especial na rosa do deserto. Agora eu vou falar mas como no caso das arábicas e da folha, da relação da folha com a flor. Infelizmente, não é possível saber qual a cor da rosa do deserto, qual a cor da flor que a rosa do deserto vai dar a partir das folhas, tá? Principalmente hoje em dia, que a grande maioria das flores são matizadas, né? A procura por flores matizadas é muito maior, né? Quase hoje em dia o pessoal não desenvolve mais cores sólidas, são praticamente só plantas matizadas. Então não é possível, tá? A flor pode ser roxa e não necessariamente ter aquelas folhas levemente arroxeadas. Porque, por exemplo, a Grape Chocolate, ela tem umas folhas arroxeadas, mas não são todas que tem. Algumas tem, outras não tem. Eu fui recentemente lá na Ilha Daniel e tinha uma planta que ela era vermelha, né, uma vermelha dupla, e as folhas eram de um roxo forte, um roxo bem parecido com a chocolate. E isso acontece porque são muitos cruzamentos, né? Todas as plantas que são coloridas, elas são polihíbridas, né? São cruzamentos de várias espécies e várias flores rosas do deserto diferentes. Então é praticamente impossível. Você pode ter hoje plantas com as flores exatamente iguais e com folhas completamente diferentes, tá? Então não tem como você saber. Você só vai ter plantas com a mesma folha, com as mesmas características se forem do mesmo enxerto, né? Forem da mesma matriz, forem clones. Por exemplo, a Barbie Girl você encontra muitas plantas com as folhas exatamente iguais, mas são sempre enxertadas, né? Que a Barbie Girl ela só se reproduz por clonagem, só se reproduz através de enxerto. Então não tem pouquíssimas matrizes, então praticamente todo mundo tem a mesma planta. Por isso elas são todas iguais. Mas no caso é uma planta enxertada, então você já sabe que é uma Barbie Girl. Não tem motivo nenhum para você tentar ficar adivinhando qual é a planta. Então, para dar um exemplo para vocês, eu tenho esse enxerto aqui. Vocês podem ver que é uma planta matizada. Deixa eu colocar o vídeo mais perto. Aqui é uma flor matizada. Que é igual a essa aqui. Vou mostrar mais de perto. Essa aqui está um pouquinho mais escura, está um cereja, mas é porque ela acabou de abrir, então ela tem um tom meio cereja quando abre. E essa aqui já está aberta um pouco mais de tempo. Essa é um enxerto, mas não é um enxerto dessa. Vocês podem ver qual é o formato dessa folha, o formato de espátula. As flores são exatamente iguais. Porém, as folhas, deixa eu tirar uma folha daqui, tem formatos diferentes. Essa tem um formato de espátula e essa tem um formato de espada, né? Formato mais longilíneo com uma ponta aqui, enquanto essa tem a ponta arredondada. E são exatamente a mesma flor, né? A tonalidade, a matização é a mesma, mas são de flores diferentes. Então, infelizmente, não é possível você detectar através das folhas qual é o tipo de flor que a planta vai dar. O mesmo vale para a questão do caule. Uma vez eu vi uma mensagem que a pessoa colocou, não, o caule é escuro. Isso quer dizer que ela vai dar uma planta de cor vibrante. E não tem nenhuma relação, tá? A cor do caule também não influencia no tom. Tudo vai depender realmente da genética da planta. Tanto é que essa mesma planta, o caule dela, eu não estou com a matriz lá fora, mas o caule dela, a planta tem um verde bem escuro,
É um verde bem forte, bem escuro. E não tem nada a ver, a planta é esse cerejo. E por último, nós vamos falar da questão das plantas variegatas, né? Que são aquelas plantas que têm pontos brancos, né? Ou se não, são bem claras e têm os pontos verdes. Toda planta variegata, no caso da rosa deserto, ela podemos chamar de semi-albina, tá? Porque no caso da rosa deserto, é o gene do albinismo, né? Na verdade, a falta de o gene que dá a cor é que gera o albinismo na rosa deserto. Ao contrário do que se pensa, nas plantas, o albinismo não é fruto de um gene recessivo, é justamente o oposto. Toda planta tem um gene recessivo que produz cromoplastos, ou seja, que produz cores. Quando esse gene não é passado, esse gene recessivo não é passado de uma planta para outra, acontece justamente esse albinismo. A planta torna-se branca. Porque os cromoplastos, que são as células que dão cores, tá? Não só o verde, mas dão outras cores para as plantas, eles são inativos, eles são chamados de leucoplastos. Plantas variegatas, no caso da rosa deserto, elas têm leucoplastos, ou seja, ela tem células que não produzem pigmento nenhum. Por isso elas são variegatas. Mas em outras espécies é simplesmente a clorofila que não está ativa. Tá? Ou seja, a planta não tem clorofila naquela célula, mas tem outras cores, porque o cromoplasto, como eu disse, tem muitas cores. No caso, por exemplo, do cróton, você encontra o cróton com manchas verdes, com manchas amarelas, com manchas vermelhas, várias cores diferentes. A jiboia também tem aquelas linhas amarelas, tudo aquilo ali são cromoplastos de tons diferentes. Não é o verde que está ativo, o que está ativo são os outros. Então, essas plantas variegatas, elas passam de mãe para filha, essa capacidade. E elas não têm problema nenhum em sintetizar a luz do sol. Elas sintetizam com menos capacidade porque os outros cromoplastos, né, das outras cores, não sintetizam, não fazem fotossíntese com tanta facilidade contra o verde. São capazes, mas fazem com mais dificuldade. No caso da rosa deserto, voltando para ela, como ela não tem nenhum cromoplasto ativo, né, não tem clorofila nenhuma e nenhum outro cromoplasto, ela se torna albina e morre quando ela nasce completamente albina. Quando ela nasce semi-albina, ou seja, ainda tem algumas células ali funcionando, ela nasce com aquelas pintas verdes e sobrevive, ela consegue fazer em menor quantidade. Que eu saiba, só existe uma espécie de planta que sobrevive albina, que é, até onde eu pesquisei, a sequoia. Tá? Provavelmente outras plantas com a mesma característica da sequoia consigam sobreviver. Mas por quê? A planta que é albina, que é 100% albina, ela não consegue fazer fotossíntese de jeito nenhum. Ela não tem nenhum cromoplasto, ela não faz fotossíntese de forma alguma. Mas no caso da sequoia, ela enraiza, ela nasce por brotamento. Algumas plantas nascem por brotamento, nascem por semente, mas também são capazes de nascer por brotamento. Ou seja, a raiz cresce e lá na frente, na ponta da raiz, começa a brotar um caulezinho, brotar folhas e a planta vai embora. Então existem sequoias albinas, são completamente brancas, que sobrevivem, porque na verdade elas roubam o nutriente, elas recebem o nutriente da planta mãe, de uma outra planta. Por isso mesmo, sendo albinas, elas conseguem crescer. E por que eu estou falando da questão da folha variegata? O que é que acontece quando a gente enxerta a folha variegata? Quando você pega uma planta que é variegata, uma planta que tem as manchas. No caso dessa, ela está meio bege porque eu coloquei ela no sol. Ela está no sol desde que chegou, então ela está perdendo um pouco a variegação, porque o sol daqui é muito forte. E é normal, tá? A rosa deserto, como ela tem a capacidade de clorofilar, né? Se você já levantou a rosa deserto, você sabe que ela é branca, e depois a raiz é branca e depois ela vai ficando completamente verde. Então a rosa deserto tem essa capacidade. Se você deixa ela muito no sol e ela é variegata, ela pode perder. Mas aí você trabalha com poda que a variegação volta. Quando você enxerta, essa questão muda um pouco. Você pode ver que essa aqui já é bem verde. Né? Ela tem as manchas ainda, mas ela já é quase completamente verde. Não que se você adquirir uma planta variegata que seja enxertada, ela vai ficar verde. Se você deixar completamente no sol, ela vai ficar verde também. Mas se você deixar ela com menos sol, recebendo mais sombra, só 2, 3 horas de sol, no máximo 4 horas de sol, ela continua variegata por muitos e muitos anos. O tempo que a planta demora para ficar verde, de variegata para verde, vai depender da planta, tá? E de quão a variegação dela é forte. Quanto mais branca, quanto menos verde ela tiver,
mais tempo vai demorar, obviamente. Se ela tiver só uma variegaçãozinha leve, uma ponta ou outra, ela vai ficar verde mais rápido. Então, se tem uma planta variegata, você deixa ela menos tempo no sol. Outra curiosidade, essa questão da folha variegata, as plantas são capazes de ficar variegata só em um galho. Porque o defeito, né, a falha genética que cria a planta albina, ele pode surgir na hora que a planta está fazendo a divisão celular. Na hora que você corta um galho ou acontece alguma coisa que ela transforma as células dela do meristema, as células dela que vão ser diferenciadas, a célula que vai se tornar uma folha, um galho, se tiver alguma falha genética, algum problema ali pontual, aquele galho pode crescer albino. Tanto é que uma planta pode nascer metade branca e metade verde, sem problema nenhum. Isso é capaz de acontecer, não é necessariamente só através do cruzamento. A falha pode acontecer em outro momento. Então você pode ter uma planta que é completamente verde, né? E de repente, depois de uma poda ou depois de alguns anos, ela brotar um galho que fique variegata, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!